Olá, Mato Grosso do Sul. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e começa agora o nosso programa Tribuna da Saúde. E ele está de cara nova, trazendo muito mais informação para você. E nós temos um encontro marcado toda semana, onde nós vamos abordar diversos temas ligados ao bem-estar, saúde e também política. No programa de hoje, nós vamos falar um pouco sobre um profissional que não está sendo muito valorizado no nosso meio. E o sucesso da saúde depende dele. Paradoxalmente, ou seja, aqueles responsáveis pela condução da saúde no Estado e no país não estão alertas para isso que eu vou falar aqui, que é o clínico. O médico que resolve. Isso aqui, a propósito, eu quero lembrar para vocês que o mês de março, no dia 16, é o dia do clínico. E o clínico, de uma maneira geral, as pessoas não entendem muito bem o que é, tanto é pela diversificação de várias especialidades na nossa sociedade. O pessoal acha que o especialista é o que resolve. A gente sabe que o especialista é aquele que resolve determinadas questões. E é muito importante para você isso. Por quê? Você, quando vai procurar um médico, que você tem dor de cabeça, o pessoal já pensa no neurologista. Está errado. Se tem dor na barriga, ele já pensa no gastroenterologista. Está errado. Se ele tem tosse, ele pensa no pneumologista. Está errado. Então, quem é o médico que você deve procurar? Você deve procurar o clínico. O clínico é o médico que faz a integração dos sintomas. Ou seja, quando a gente fala em sintoma, é aquilo que o paciente sente. Sintoma é expressão de disfunção. Vamos exemplificar isso aqui. Se você tem tontura, significa que o seu sistema do equilíbrio, o labirinto, o sistema vestibular, está comprometido. Se você tem falta de ar, significa que o seu cérebro está detectando uma determinada alteração, quer seja no sangue, quer seja no pulmão, quer seja metabólico. E quem que vai saber sobre isso? É o clínico que vai caracterizar os sintomas. Então, para alertar você, é importante que você seja sábio na decisão qual médico procurar da hora da dificuldade. É interessante que você saiba que o clínico é aquele que vai pela conversa, que se chama anamnese, não é conversa mole, é importante isso. Ele vai caracterizar sintomas e daí dizer, este sintoma, esta tontura, esta falta de ar, este cansaço vem de um determinado órgão. E aí ele vai poder tratar. Ou, se for o caso de um especialista, porque é uma expressão de um problema mais sério, ele vai encaminhar para o especialista certo. E se precisar pedir exame, ele vai pedir o exame específico. Sabe por quê? Porque o que está acontecendo hoje no sistema de saúde, o paciente, que não é médico e que não é obrigado a saber de onde vêm os sintomas, ele sentindo alguma coisa, ele simplesmente vai procurar aquele médico que ele acredita ser o mais preparado para resolver o problema dele. E aí é que está o erro. Porque se ele vai no neurologista, porque ele tem dor de cabeça, o neurologista fala assim, eu não vou comer bola aqui. Não vai passar um tumor, não vai passar uma arterite, não vai passar alguma coisa. Ele já pede uma tomografia. E a gente sabe que a maioria dos problemas ligados ao encéfalo estão ligados basicamente à musculatura externa. Posição, tensão, pressão. E aí a tomografia vai vir normal. E vindo normal, você vai estar submetido a uma radiação ionizante que dá problema.
Isso aqui só para você saber, uma tomografia de tórax equivale a 100, 100 raios X. Isso é muita carga de radiação. E não precisa fazer o exame. Quando precisa, tem que fazer. Então, de uma maneira geral, é importante você, cidadão, tomar conhecimento de que deva procurar o clínico da sua primeira instância. E claro, não é um clínico qualquer, não é aquele que acabou o curso e não está preparado para resolver. Tem que procurar o clínico experiente. Mas como é que eu vou saber se no posto de saúde não tem? Aí é uma questão política. Aí é uma decisão do executivo. Tem que ter posicionamento. O secretário de saúde realmente tem que optar e opinar por um bom médico. E isso custa um pouquinho mais caro. Não é só o fato de falar, eu tenho médico. Não resolve. Então é importante que você saiba disso. Nós temos registrado na demografia médica, isso foi um trabalho que saiu em 2023, o número de médicos clínicos no país, em torno de 48 mil, de um universo de 576 mil médicos. Onde que estão esses clínicos? A população não valoriza, eles vão fazer outra coisa. Geralmente eles são especialistas, porque para ele ser cardiologista, pneumologista, endocrinologista, hematologista, ele tem que passar pela clínica médica. E toda e qualquer função melhora, aprimora na dependência do exercício profissional. Então é decisivo que você esteja atento para isso. Nós precisamos estimular o clínico, valorizar o clínico, resgatar a identidade do clínico e do médico, para que verdadeiramente ele possa fazer a diferença na sociedade e viabilizar, tornar viável o sistema de saúde do país. Caso contrário, vai todo mundo à falência. Vamos ver o que um experiente médico, né, tem sobre essa questão, né? Nós fomos para as ruas para saber como a população vê esse profissional. Nós vamos assistir agora e aí depois nós vamos comentar naturalmente. Vamos ver o que o nosso ouvinte, o nosso participante tem de questionamento. Você sabe o que é um médico clínico e o que ele faz? Eu não sei o que faz um médico clínico. Ele cuida das especialidades. O médico clínico é o especialista que vê todas as funções do corpo humano, se você está com problema no rim, no sangue, o colesterol, o problema cardíaco, ele vê tudo e manda principalmente para um especialista, né? O médico clínico geral, ele faz o primeiro atendimento e ele é responsável por encaminhar a pessoa para um especialista, dependendo de cada doença, de cada atendimento. Vocês veem, eu quero aqui primeiro agradecer a participação de todos esses nossos ouvintes, né, telespectadores, mas dizer, vocês veem que de 4, apenas uma verdadeiramente sabia o que é a função do clínico. Uma disse que não sabia, a outra teve questionamentos, a outra acha que é para encaminhar, e só uma senhora disse, olha, é aquele que conhece todas as partes e, se preciso, ele vai encaminhar para o especialista. Mas vamos ver a opinião de médicos, como eu disse anteriormente, que são experientes, que têm anos de vida e de profissão. Vamos ouvir o posicionamento do Dr. Roberto Nachif, conhecido aqui em Campo Grande pelo trabalho que desenvolve e desenvolveu. Um excelente, exímio cirurgião. Meu nome é Roberto Nachif, eu entrei na Faculdade de Medicina aos 19 para 20 anos, me formei com 25 para 26 anos. Eu tenho praticamente 66 anos de profissão médica. E nessa vida eu sempre valorizei muito o aspecto clínico, que foi importantíssimo, é saber conversar, saber obter a conversa com o paciente dos seus sintomas, esclarecer
esclarecê-lo sobre tudo também, e eu faço a parte de clínica cirúrgica. Vocês viram o posicionamento do Dr. Roberto da Chifre. O Dr. Roberto da Chifre foi meu professor, né? Ele falou que ele formou com 25, 26 anos, é a idade média dos médicos. E aí depois você vai fazer residência, você vai começar a trabalhar e tal. E ele tem 66 anos de prática médica. O Dr. Roberto da Chifre tem 91 anos de idade. E aqui eu quero aproveitar e dizer para vocês, conforme o livro de Jó, né? Capítulo 12, versículo 12, diz que com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o conhecimento. Ele tem as duas coisas, 91 anos e muitos anos, e portanto sábio no seu posicionamento, porque passou pela vida trabalhando, ajudando, adquirindo experiência. E nós não podemos desprezar, primeiramente, aqueles que são mais velhos, né? E nós deveríamos estar mais próximos a eles. Como eu disse, ele foi meu professor quando ele era bem mais jovem, era considerado o cirurgião mais hábil e rápido nas cirurgias abdominais. Hoje, inclusive, ele opera ainda, né? Ele é muito espirituoso, brincalhão, tem uns doidos aí que querem que eu opere eles, né? Mas isso mostra que ele está lúcido e experiente, e dizendo que é impossível você chegar a um diagnóstico sem que você verdadeiramente converse com o paciente. O paciente gosta de ser atendido através de uma distinção, né? Mas conversar não é simplesmente conversar. Uma coisa é você conversar na fila de um banco, você conversar na fila do supermercado, conversar na praça, enfim. Outra coisa é a relação médico-paciente. Se o médico vai até ou se o paciente vai até o médico, é simplesmente porque ele está com algum problema. E aquilo que nós chamamos, isso já foi identificado desde Hipócrates, há 2.300 anos, né? Qual é o problema que te traz aqui? Aí começa a conversa. Doutor, eu vim aqui porque eu estou com dor na perna para andar. Vamos caracterizar os sintomas. Não é mandar para o ortopedista. Doutor, eu vim aqui porque eu tenho muito sono durante o dia. Vamos caracterizar o problema. Doutor, eu vim aqui porque quando eu ando eu tenho dor no peito. Vamos caracterizar o problema. Então, com isso, você consegue, como disse o Dr. Roberto da Chifre, apontar a hipótese diagnóstica e aí, então, você vai simplesmente fazer aquilo que é necessário, fazer o exame ou encaminhar o paciente. Sendo assim, nós vamos para um breve intervalo e logo após nós vamos dar continuidade ouvindo pessoas e entrevistando médicos. Não saia daí, nós já voltamos. Voltamos a apresentar o Tribuna da Saúde. Acompanhe o nosso programa pelo YouTube, @Dr. Luiz Ovando, e participe enviando sugestões de temas e perguntas pelas redes sociais, site ou pelo telefone 998321122. Nós estamos conversando hoje sobre o clínico e seu papel importante na saúde de uma maneira geral. Nós agora vamos ouvir mais uma entrevista com o médico Dr. Fernando Vasconcelos. Eu acho que se existe uma abecedário para a medicina, eu acho que o clínico seria a letra A. Mas nós, como clínicos, fomos esquecidos, entendeu? Quando começaram a surgir as especialidades médicas, começou-se a dar mais importância às especialidades médicas. E isso hoje eu acho que está tendo uma consequência muito séria, porque a medicina ficou muito cara. E eu acho que um dos motivos é esse. Porque se um clínico resolve 60% dos casos e os 40% ele encaminha para a especialidade, então você veja bem que a atuação do clínico na medicina seria um fator de economia muito grande. Vocês veem que o Dr. Fernando Vasconcelos é outro médico experiente, né? Eu quero aqui fazer um depoimento. O Dr. Fernando Vasconcelos é o médico à moda antiga do interior. Ele operava, ele fazia clínica, ele continua fazendo clínica. Você pode observar pela sua fala, pela sua experiência, que é uma pessoa
determinada e convicta da importância do clínico. Vamos dar continuidade, então, às nossas entrevistas, né? E agora nós vamos ouvir mais uma vez o Dr. Roberto da Schiffe, que traz o importante papel, né, do atendimento médico, ou seja, do clínico. O problema da saúde pública está exatamente nesses ambulatórios públicos, né, de atendimento ao povo, o tempo que o médico dispõe para atender os seus pacientes. Porque muitos, infelizmente, chegam, atendem mais ou menos, nem olham na cara do paciente, né, e já vão mandando embora, né, dá qualquer medicamento e não dá uma atenção. Muitas vezes, no meu caso, por exemplo, que eu atendi o SUS, 35 anos, tinha paciente que vinha para conversar, porque ela queria afeto, atenção, carinho. Muitas vezes bastava isso para tratar pacientes, né? Quantos pacientes, durante a minha vida toda, sobretudo as pessoas mais velhas, senhoras, me pediram: posso lhe abraçar, doutor? Posso lhe dar um beijo? Eu brincava assim, mas não pode apaixonar, não é? Quer dizer, esse afeto que você determina no seu encontro com o seu semelhante é muito importante. Agora, os postos de saúde, ou eles têm que fazer uma triagem dos pacientes para fazer uma consulta mais especializada, mas essa triagem tem que ser feita pelo clínico. O clínico que conhece basicamente a medicina. Vocês podem observar que é importante essa relação médico-paciente, a relação humana. Mas não é só uma reação de enrolação, né? A conversa do médico com o paciente tem que ser para caracterizar aqueles sintomas que nós falamos, fazer o diagnóstico e orientar adequadamente. Nós temos experiência em consultório em que as pessoas pedem: doutor, não me manda para o especialista, porque eu fico andando de um lado para outro, perambulando e nada resolve. Então é muito importante o depoimento do Dr. Fernando Vasconcelos, do Dr. Roberto da Schiffe. Fernando Vasconcelos alertando para o fato de que é fundamental que o clínico seja valorizado, porque ele resolve uma quantidade significativa de problemas. E o Dr. Roberto da Schiffe falando sobre a questão do tempo, uma grandeza decisiva. Você precisa ouvir, você precisa se posicionar, né? É importante também a gente ouvir paciente, para a gente ter uma visão de como o paciente enxerga o médico e o que ele espera do médico. Vamos ouvir. O atendimento, quando eu passei no médico, não foi legal, entendeu? Porque eu achei que foi por falta de muito profissionalismo, que ele nem analisou direito o meu tratamento e já foi logo passando remédio. Eu acho que eu deveria melhorar mais, tipo, o lado assim dos pacientes, porque tipo, quando um paciente chega no médico e informa que está sentindo uma dor, tem muitos médicos que nem vai nem passar a saber, nem vai olhar direito assim para ver o que o paciente tem direito, entendeu? Ele já fala assim: é uma dor de cabeça, é isso, então é uma infecção e pronto, está sendo só isso, mais nada. Lá vai o remédio. O médico que atendeu, vamos supor, eu vim aqui e vou fazer esse exame, entendeu? Eu acho que eu deveria ter retorno com aquele mesmo médico. Tem hora que nos postinhos de saúde a gente não retorna no mesmo médico, sempre a gente chega a ter outro médico. E o atendimento tipo do médico, acho que deveria ser melhor, ele deveria, tipo assim, investigar mais o problema do paciente, ouvir mais o que o paciente tem, entendeu? Para depois se medicar. Denisiane, você está coberta de razão. Na verdade, como é que pode alguém fazer a história do paciente, fazer a hipótese diagnóstica e quando você voltar no consultório ser visto por outro médico? Totalmente incoerente, você tem razão. E o que é importante, o médico precisa, né, se envolver com o paciente. Ele precisa, na verdade, ter interesse pelas questões do paciente. E a medicina especializada, conforme disse o Dr. Fernando Vasconcelos, o próprio Dr. da Schiffe, tem distanciado o paciente do médico. Nós precisamos resgatar isso. E o próprio sistema de saúde. Eu tenho falado que o SUS é fantástico, mas ele acaba com a identidade do médico. Quando você vai num posto de saúde, alguém pergunta: quem que te atendeu? Fala: um médico velho. Você não sabe o nome. É importante saber o nome. Como é que era o médico? Fala: não sei, ele nem olhou para mim. É o médico de bigode, o médico careca. Então nós precisamos resgatar a identidade do médico e o médico precisa ter responsabilidade perante o paciente.
Isso é um problema que nós estamos enfrentando progressivamente, infelizmente. Sendo assim, é sempre importante você. A Denisiene, ela está correta quando ela diz o médico precisa se envolver mais com o paciente e quando eu voltar com os exames, seja o mesmo médico a atender. Isso aí significa resgate da identidade médica, o que nós temos deixado de lado. Dando continuidade ao nosso programa, né, nós temos aqui mais um posicionamento do Dr. Fernando Vasconcelos. Vamos ouvir. Se o clínico resolve 60% dos casos, entendeu? Então vai ser um fator de economia, mas oferecer ao clínico condição de trabalho, porque uma consulta clínica não pode ser feita em 5 minutos. Você em 5 minutos não tem condição de ver nada no paciente. O clínico tem que ter tempo para agir. Vocês veem, o próprio Dr. Fernando Vasconcelos, numa das conversas, ele conta um caso, né? Que quando o paciente chega, o médico está fazendo já a receita, né? E aí o paciente fica irritado, fala, mas como, doutor? O senhor está fazendo a minha receita, o senhor nem perguntou nada, nem falou comigo. Ele falou, meu amigo, essa aqui é do próximo, a sua já está pronta. Ele pega embaixo e entrega, mostrando o descaso. E nós não podemos compactuar com isso. Eu quero aqui, né, agradecer a sua participação e agradecer a participação desses 2 médicos renomados, né, referência da medicina em Mato Grosso do Sul e no Brasil. Continuam firmes, determinados, participando da saúde, né, na nossa cidade e no nosso estado. Sendo assim, eu aqui rendo a minha homenagem a todos os clínicos que continuam firmes e determinados na busca de uma saúde de qualidade. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá.